boa noite a todas e a todos. Eu quero agradecer, muito honrado e feliz, mais uma vez, o privilégio de ter sido convidado pela Central dos Sindicatos Brasileiros, a central que mais cresce, mais qualidade cresce no Brasil. E eu sei que eu devo muito disso a essa amizade antiga, essa estima que todo dia cresce na admiração e no respeito ao meu amigo Neto. Meus parabéns, Neto, pela sua fala. Ele se supera todo dia, mas eu sou amigo do Neto há muitos anos. Isso que eu ia dizer. E eu tenho esse privilégio. Desculpe eu te Não, eu lhe cedo a parte. Protocolo. Não, eu lhe cedo a parte, que é uma honra para mim. É uma parte para mim. Eu conheci ele há muitos anos. Em uma reunião, ele, ministro da Fazenda, do Plano Real de Itamar Franco, 27 de dezembro de 1994, na sala da Presidência da República, nós fechamos lá um acordo. Ele, como ministro da Fazenda, para editar a medida provisória da PLR. Se temos PLR regulamentada, está aqui o ministro da Fazenda, que junto com o presidente Itamar Franco, soltou a medida provisória no final do ano de 1994. Lembre-se, ela constava da nossa Constituição desde 46. Não é isso? O mineiro Itamar Franco fez isso. Além disso, outros momentos estivemos juntos quando ele foi ministro da Integração Regional, que fizemos um excelente trabalho na divulgação, no convencimento da sociedade, na transposição do São Francisco, ou seja, e agora com um projeto ambicioso, claro, transparente, para a sua candidatura à presidência da República. Ciro, muito obrigado. Neto, meu irmão, muito obrigado a você. Eu quero cumprimentar todos e a todas aqui presentes, meus irmãos, minhas irmãs mineiros, gente querida das Minas Gerais, na pessoa do Cosme Nogueira. É uma alegria repartir uma mesa consigo na sua terra. Quero cumprimentar as mulheres, as valorosas mulheres brasileiras de Minas Gerais e do Brasil inteiro, na pessoa da Antonieta. A todos os que, como eu, fizeram do serviço público a sua vocação, abraço na pessoa do João Domingos. E a esse companheiro lutador, e nele cumprimento a todos os dirigentes sindicais, meu companheiro Álvaro Egea. Um abraço a você. Por favor, todos os que estão aqui se sintam cumprimentados igualmente. Bom, cada um, vocês viram, fez aqui um discurso perfeito, conteúdo e curto. E eu fico encarregado de preparar uma boa noite de sono para vocês, conversando aí ao redor de 45 minutos sobre essa coisa complexa, adorável, porém muito complexa, que é o nosso Brasil, sob o ponto de vista econômico e político. E ao fim do que eu tentarei responder, se ainda for oportuno, perguntas, questionamentos, antagonismos, críticas, porque não há reserva para mim, a não ser andar pelo país e, conhecendo os problemas de perto, tentar aprender com a inteligência do povo brasileiro. Eu me recuso, assim, muito inspirado por essa convocação a uma atitude positiva que o Neto nos faz, e esse é o papel do líder, eu me recuso a olhar o Brasil diminuído nesta confrontação mesquinha entre coxinhas e mortadelas. O Brasil não cabe nessa miudice. Essa é uma miudice que foi inventada pelo provincianismo da política partidária de São Paulo, entre o PT e o PSDB. E querem impor isso ao Brasil agora de forma odienta, sectária, introduzindo até uma semente de violência e de fascismo na nossa vida, que é uma vida democrática muito precária. Portanto, eu não concordo com essa redução e eu tento dar coerência a esse meu olhar sobre o Brasil e eu procuro fazê-lo de um jeito mais acadêmico nesse momento, porque haverá a hora de buscar simpatias. As pessoas me tratam como um possível candidato, eu não nego que posso ser um candidato, mas antes de ser um candidato, eu sou um velho lutador da vida brasileira. Eu faço um esforço imenso para somar minha prática de ex-deputado, ex-ministro, ex-governador, ex-prefeito, enfim, 38 anos de vida pública. Gosto de abrir um parênteses para dizer que nunca respondi a um inquérito, nem sequer para ser absolvido, que nada mais é do que a minha obrigação, mas do jeito que as coisas andam, eu tenho vontade de dizer esse negócio também. Enfim, e é com esse olhar que eu tento aprender também, sob o ponto de vista acadêmico, para repartir com a população brasileira, e especialmente com a sua liderança sindical, com a sua liderança intelectual, acadêmica e com a sua liderança estudantil. Porque eu acredito que está nesse encontro entre um sindicalismo moderno, avançado, qualificado, bem treinado, uma classe trabalhadora convergente com essa liderança sindical arejada,
com uma estudantada rebelde aos preconceitos e aos conservadorismos, e um mundo intelectual que prepare as respostas para as graves e complexas questões do país. Por que eu acredito nisso? Porque a sociedade civil brasileira explodiu em vitalidade a partir da redemocratização, ali em 88, quando nós celebramos a formalização da democracia com a Constituição. Explode a sociedade civil brasileira em 1 milhão de expressões muito vivas, muito ativas, muito generosas, e isso é um ativo importante que está aí no Brasil. Porém, a falta de um projeto nacional, a falta de uma compreensão estratégica pela debacle da confrontação da Guerra Fria, essa sociedade civil explode em expressões fragmentárias, ou seja, eu hoje sei com clareza, e quem quiser entra no Google e consegue saber imediatamente, qual é a agenda do movimento dos atingidos por barragens. A gente pode saber concretamente qual é a agenda dos quilombolas. Nós podemos saber qual é a agenda feminista do movimento feminista. Nós podemos saber a questão dos movimentos étnicos. Nós podemos saber a agenda dos sem-teto, dos sem-terra, porque assim se expressa a sociedade brasileira com enorme vitalidade. Porém, não existe a associação do interesse público. Não existe o movimento de defesa do Brasil. Não há o sindicato do interesse nacional. E o papel de uma central como essa, dirigida por um homem experimentado, porém nesse entusiasmo juvenil renovado, talvez seja historicamente a importância desse momento em que nasce a CSB, que é para tentar fazer a luta do sindicato, porém ambientá-la na questão geral do país. Porque não adianta você defender emprego, salário, sabe, hora extra, jornada decente, insalubridade ou não salubridade, se não compreender o grande quadro onde essa luta vai se ferir. E essa é a minha tarefa hoje, repartir consigo com entusiasmo renovado. Então vamos lá, para que a gente não fira os interesses, as suscetibilidades vamos dizer, da turma do Lula e da turma do Fernando Henrique, eu estou propondo um olhar histórico para 1980. E nem é tão histórico assim. 1980, salvo as senhoras e senhoritas aqui presentes, que não tinham nascido ainda, os outros todos já estávamos ali meio taludinhos, olhando as coisas. 1980 foi ontem, sob o ponto de vista do tempo histórico. Pois bem, em 1980, ando eu repetindo pelo país afora, o Brasil representava 1% do comércio mundial, mais ou menos. E a China representava 1% do comércio mundial, na mesma data, mais ou menos, 1% do comércio do mundo, a China. Com uma diferença, o Brasil tinha 130 milhões de habitantes e a China 800 milhões. Ou seja, ontem, sob o ponto de vista do tempo da história, meu irmão amigo Tilden, eu te saúdo também com muita alegria, como expressão da mais viva força e tradição mineira, não é? O Brasil era mais rico do que a China. Olha que coisa. Hoje, apenas esse tempo, 4 décadas depois, o Brasil representa 1% do comércio mundial, ou seja, a mesma coisa agora com 200 milhões de habitantes, e a China representa 12,5% do comércio do mundo. Saiu de 1 para 12,5%. Portanto, como disse o Neto, tem uma coisa errada no Brasil. Tem uma coisa profunda e orgânica e estruturalmente errada no Brasil, e a gente não pode achar que isso é culpa do Chico, do Manel ou da Rosa. É um problema estrutural que exige um pensamento que reúna os diferentes. O Brasil não aguenta enfrentar um problema dessa complexidade fazendo auditório para convertidos. Eu falo para os meus amigos, os que gostam de mim, o outro fala para os amigos deles que gostam dele, e a gente não se entende, não conversa, nem sequer aceita o método. Eu tenho para mim que a explicação desse fenômeno, comparado com a China, traz a gente para um olhar muito prático, perdão, de entender o que está acontecendo. O que está acontecendo na prática? O Brasil, de 1980 para hoje, cresceu em média ridículos 2% ao ano. Como nós crescemos a população mais ou menos a 2% ao ano, nós estamos enxugando gelo. Ou seja, a renda por cabeça no Brasil praticamente estagnou dos anos 80 até agora. E como nós temos a mais aguda concentração de renda entre todas as economias organizadas do mundo, isto é um argumento falacioso. Na verdade,
uma fração de brasileiros ficou muito rico na evolução desses anos todos, e a desigualdade, que é a maior do mundo, simplesmente é renitentemente imutável esse tempo inteiro. E você tem ciclos que eu daqui a pouco vou examinar, vamos dizer, o ciclo do pós-real, Itamar Franco, começo do Fernando Henrique, e o ciclo Lula, até a debacle do governo Dilma, parecem ser excepcionais a essa regra, mas essas exceções apenas confirmam a regra, como eu tentarei demonstrar. Estou meu rouco aqui, se alguém puder me acudir com águazinha. Hein? Ah, está aqui, pronto, obrigado. Eu sou o neto mesmo, eu estou aqui ensonado, cheguei da China. A China são 11 horas de fuso horário, né, lá para cá, então eu estou aqui em pleno meio-dia. Sei lá que hora é, estou tontinho. Enfim, mas eu não faltaria em nenhuma hipótese. Então repare bem, o que aconteceu na prática com o Brasil e com a China, para que esses números sejam assim tão desiguais? Em 1980, o Brasil representava da sua riqueza 1/3 extraído da indústria. Então, 1/3 da riqueza brasileira em 1980 era extraído da indústria. E por que eu ponho em relevo a indústria, sem desmerecer nenhum outro setor? Porque é a indústria quem paga os maiores salários. É ela quem agrega valor. É ela quem recolhe o maior volume de impostos, que, portanto, pode dar sequência a uma expectativa real de qualificar os serviços públicos de saúde, de educação, de segurança, a infraestrutura do país. Sabe quanto hoje representa a indústria no PIB brasileiro? 8%. Caiu nesse período de 30% para 8%. Sabe o que é que isso representa? Representa o que o Brasil extraía na indústria no ano 1910. Ou seja, nós estamos regredindo, sem exceção, dos anos 80 para cá, sem nenhuma interrupção por ninguém, essa proporção. E a China, que era mais pobre do que o Brasil relativamente, explodiu como hoje a segunda economia industrial do planeta. E a economia política, se as instituições, digo melhor, são intransplantáveis, não adianta a gente achar que o caminho para o Brasil é imitar as instituições da China, isso não existe. Cada país tem que desenvolver sua institucionalidade, seu jeito, sua manha, em afinidade com seu entrechoque de luta, de história, de cultura, etc, etc. Mas se as instituições são inimitáveis, a economia política tem poucas nuances. E são poucas nuances modernamente, porque o Estado, vamos dizer, proprietário dos monopolistas dos meios de produção, remanesce em guetos como a Coreia do Norte e não sei mais aonde. Portanto, e o ultraliberalismo do laissez-faire, etc, etc, também nem sequer encontra mais espaço a partir de 2008, nem na América do Norte. Portanto, nós estamos falando aqui de nuances de economia mista, de Estado e iniciativa privada. Um pouco mais Estado em alguns lugares, como na Europa, um pouco menos Estado em alguns lugares, não é, como o Japão e a própria China decrescendo, e a iniciativa privada um pouco maior, um pouco menor, mas em todos os cenários de êxito, o que se vai encontrar é uma convergência estratégica entre um Estado saneado e uma iniciativa privada convergente com a estratégia de desenvolvimento e uma universidade, acrescento eu, capaz de dar as respostas ao tempo correto e ágil do desafio que o desenvolvimento coloca para cada uma dessas realidades. Isso é o que explica. E nós no Brasil estamos numa confusão, porque em 1980 nós vínhamos de um processo que era extraordinariamente, essa central sindical faz a justa homenagem a esse grande, extraordinário brasileiro, talvez o maior da nossa história pública, que é o Getúlio Vargas. Nós vimos de uma lógica em que todos os brasileiros, discordando ou concordando, sabíamos de que se tratava. O Brasil respondia a uma estratégia nacional de desenvolvimento que basicamente replicava entre nós uma teoria que se convenciona atribuir a um Lord Keynes, que é um intelectual inglês, que imaginou esta economia mista de Estado e empresa para propor uma saída a essa confrontação entre o comunismo marxista e o liberalismo de Adam Smith. Pois bem, essa experiência de uma economia mista foi tentada pela primeira vez na prática pelo governo Roosevelt nos Estados Unidos como resposta à crise de 29. Foi a pior crise da história do capitalismo até aquela data, acho que 2008 será no futuro mencionado como uma crise pior. E ali, para sair da depressão violenta em que os americanos atolaram o planeta, o Roosevelt mexeu com o ideário keynesiano e montou um esquema de governo
gastando até mais do que arrecadava, não é disso que se trata modernamente, e associando-se às empresas, puxou a economia artificialmente, ou seja, introduziu um motor para aquilo que o capitalismo imagina é uma coisa espontânea, que vai acontecer por acaso, conforme a expectativa, a vontade, o apetite, como é que eles chamam? O apetite animal, enfim, o espírito animal do capitalista, etc. Então, a humanidade começa a ver. Na sequência, esse mesmo experimento foi experimentado em escala gigantesca, continental, como a grande resposta dos países vitoriosos da Segunda Guerra Mundial para recuperar a Europa destruída pela Segunda Guerra Mundial e o Japão destruído pela... Teve 70 cidades, a gente sabe, né, de Hiroshima e Nagasaki, que foram destruídas pela bomba atômica. Mas o Japão teve 70 cidades destruídas. Toda a sua base siderúrgica, toda a sua base petroquímica, tudo do Japão foi destruído. E é uma coisa impressionante. Eu, de volta, passei por lá, e é um país absolutamente extraordinário, que em 60 anos, tudo destruído, está lá, absolutamente extraordinário, progresso. Parece assim. Ali é o que a humanidade vai ser daqui a 50 anos, eles já são hoje. Pois bem, esse experimento, né, de um governo, do Estado empoderado, puxar a economia, ativar a economia em ambiente de destroçamento, como aconteceu na guerra, chamou a atenção do mundo. Em menos de 5 anos, a Europa tinha virado o jogo. Em menos de 5 anos, o Japão tinha virado o jogo da destruição. E aí o Getúlio apanha essa experiência toda. Já em 1930, com a primeira reação lá do New Deal, do Roosevelt nos Estados Unidos, mas na sequência ele examina, tropicalizado, experimentar esse motor artificial que puxa o desenvolvimento sem esperar que ele caia pelo espontaneísmo, pelo entrechoque, enfim, da mitologia liberal, que ainda hoje se repete como verdade, sendo ideologia ruim, como se explica na história da humanidade. E aí experimentamos aqui por um caminho que vale a pena a gente percorrer de novo, não para fazer saudade do tempo do passado, mas para entender os nossos desafios contemporâneos e achar uma razão para o otimismo intrínseco do Neto e para a minha coragem de amanhã, eventualmente, ser o responsável por tirar o Brasil dessa situação terrível em que se está. Mas repare bem como é importante a gente ver na nossa própria história, para não parecer patriotada, nem subjetivismo otimista, sem fundamento. O Brasil, em 1930, quando começou essa experiência nacional desenvolvimentista, replicando esse ideário keynesiano, era absolutamente nada. 82% do povo moravam no campo. A nossa economia era uma economia rural de subsistência, ou seja, a gente produzia para comer, e os excedentes eram extraídos do latifúndio por uma minoria de uma burguesia latifundiária, escravista, até hoje está aí, mudou só de escravismo, coisa para como é, reforma trabalhista, mas eles não aceitam a Princesa Isabel até hoje, né, que eles acham que a Princesa Isabel não podia ter feito aquilo, né, que é a Lei Áurea, que só formalizou o fim da escravidão no Brasil, que foi o último país do mundo que fez isso. Pois bem, e a força da Inglaterra ameaçando invadir o Brasil se não fizesse a abolição da escravidão. Pois bem, a tropicalização do modelo aqui entre nós pegou este Brasil aí. Nada, todo mundo rural e os excedentes econômicos extraídos da monocultura do café aqui para baixo, da cana-de-açúcar lá para cima. É extraordinário a gente ver que, através de um caminho de substituição de importações, com um movimento do Estado Nacional Brasileiro, ele próprio sendo empresário, Petrobras, Eletrobras, Siderbras, etc., ou criando ferramentas para criar uma burguesia nacional, manipulando taxa de câmbio, manipulando crédito, manipulando uma série de ferramentas, renúncia fiscal, etc., etc., para criar uma burguesia nacional comprometida com o ideário modernizante, que era a industrialização forçada do país. O fato é que, para acelerar a conversa, o Brasil, em 35 anos, saiu do nada e virou a 15ª economia industrial do planeta. Ora viva, aqui está uma lição preciosa, isso foi ontem, de que não há defeito genético na sociedade brasileira. Quando nós organizamos nossas energias políticas, quando nós forçamos a mão para uma inteligência popular convergir para uma coisa, o Brasil deu tão certo que o grande Juscelino Kubitschek foi o auge desse momento, assim, o momento em que o Brasil começou a acreditar em si mesmo. E ao acreditar em si mesmo, explodiu, não foi a indústria que era o projeto, explodiu a estética, por exemplo, o cinema novo explodiu,
O Brasil foi bicampeão mundial de futebol, 58, 62, encantando o planeta. O Brasil criou a Bossa Nova. Quer dizer, porque esse estado de ânimo, essa crença felicitante, bastante, né, da coesão nacional, produziu um fenômeno que era completo. O Brasil está dizendo, nós vamos nos conciliar com o nosso destino, nós vamos ser uma nação protagonista do planeta, porque está aqui nós estamos fazendo. Ninguém fez como nós. E aí a desgraça é que esse modelo tinha alguns defeitos. O primeiro e mais grave defeito deles, que tem a ver com toda essa denúncia corretíssima que a Central dos Sindicatos do Brasil brasileiro está fazendo sozinha, que é a perversão da questão financeira. Para financiar esse modelo, e volto a dizer, eu não estou contando essa história para olhar para o passado, eu estou contando essa história para olhar para o futuro, para a gente entender o nosso momento e virar o jogo. Pois bem, o Brasil, para financiar esse modelo de desenvolvimento, ele custaria muito dinheiro, evitou, tangenciou o conflito político de construir uma dinâmica de formação bruta de capital doméstico. Isso é como os economistas chamam a construção da sua poupança. Porque se aprendeu no mundo inteiro que o que sustenta desenvolvimento é a formação do seu próprio capital. Ou seja, o que sustenta desenvolvimento sadio é aquele capital que se faz em casa. E nós, porque isso tem a ver com tributos, tem a ver com previdência, tem a ver com mercado de capitais, tem a ver com uma série de coisas, e o conflito político para isso era muito grave, e nós então aproveitamos uma janela que existia na data e fizemos uma pinguela, né, uma tangente para evitar a tarefa politicamente arisca de construir capital em casa, então fundamos a nossa estratégia de desenvolvimento na criação de uma dívida externa. Então, desde a origem do nosso modelo de desenvolvimento, nós começamos correndo o risco de financiar nosso desenvolvimento precisando do dinheiro alheio. Na data não era tão estúpida a ideia como parece hoje, porque os dinheiros eram muito diferentes do que são hoje. Eu andei pesquisando lá fora, quando eu saí para estudar o Brasil lá fora, e o contrato médio do Brasil na década de 60, 70, 80, assim, 50, 60, 70, até o princípio dos anos 80, era assim, a gente tomava dinheiro a 3 anos de carência, 12 anos de prestações para pagar e o juro médio de 3% ao ano. Então era moleza, o cara dizia assim, eu tomo um dinheiro emprestado com 3 de carência, 12 anos para pagar e juro de 3%, abro uma Petróleo Brás, com 5 anos, esse bilhão que eu tirei, virava 5 bilhões. E eu ainda tinha 10 anos para frente para pagar. Então, danaram a tomar dinheiro emprestado e abrir Brás aqui dentro. Dinheiro barato, de longo prazo, só que a letrinha miudinha é o seguinte, esse dinheiro, se o juro mudasse, o juro mudava nesse contrato ainda que tenha sido feito lá atrás. E o outro problema, que só se veio aprender ele depois, mas hoje é crítico que a gente aprenda, era que a gente podia sair atrasado no desenvolvimento industrial, imitando o caminho das nações que tinham ido na frente, porque os ciclos tecnológicos não tinham tanta centralidade quanto tem hoje, mas mais do que não tinham tanta centralidade, esses ciclos tecnológicos se sucediam com grande lentidão. Então, quando o Juscelino trouxe uma linha de montagem usada da Alemanha para abrir a primeira indústria automobilística no Brasil, em São Bernardo, a Volkswagen, que é onde o nosso herói aqui presente, né, foi violado, enfim, torturado e tal, e está aqui ativo e firme, quero também te homenagear. Você é um brasileiro que todos nós devemos muito, né? O povo precisa conhecer sua história. Na Alemanha todo mundo sabe a história dele, viu? Porque tem um filme feito lá na Alemanha que conta a história desse herói. Está ali ele, ali em pé. Vai passar aqui. Ali ele, ó. Palma, porque esse merece. Pois bem, quando o Juscelino trouxe essa linha de montagem para a Volkswagen, a linha de montagem nova que botaram no lugar, lá em Munique, rigorosamente era a mesma coisa, dava uma melhoradazinha na produtividade, dava para fazer, ao invés de 10 carros por dia, fazia 14, mas o carro mais ou menos era o mesmo. Então 10, 12, 15 anos depois era mais ou menos a mesma coisa. E hoje não é mais assim. Então o que acontece? Esse modelo em 80 ele morre de morte matada e morrida, como eu brinco. Matada porque o dinheiro de longo prazo e barato eletronizou-se. Virou o que os americanos chamam de smart money. Basicamente dinheiro eletrônico, operado pela garotada de Wall Street como se fosse um videogame. Então fica ali apertando o botão dia e noite, olhando onde é que tem rendimento de curto prazo
No mundo inteiro, o papel japonês abriu a tanto, o papel da Malásia abriu a tanto, o papel do Brasil abriu a tanto, e a meninada dando a tirar bilhão daqui, bilhão para colar, quebrando todos os países que tinham dependência de fluxos estáveis de capital. Lá foi o Brasil quebrar em 80, ali nos anos 80, nós quebramos feio por causa disso. E a grande outra questão é que as tecnologias começaram a se suceder com uma velocidade absolutamente frenética e com uma complexidade tal que hoje não é mais imaginável você competir atraso tecnológico com ponta. Isso não existe mais. Tem uma criança, neném. Desculpa, neném, vai melhorar as coisas para você no futuro, não se preocupe. Então, esse modelo morreu e aí vem a tragédia brasileira, a parte brasileira da tragédia. Nós, ao invés de olharmos essa questão da quebra do modelo com a nossa inteligência coletiva, os diferentes conversarem, que é o que eu estou advogando, nós tínhamos o Brasil rachado em bandas pela ditadura. Então, todos nós que estávamos na luta pela redemocratização não queríamos nem saber. Sabe, mudou o modelo, mudou isso. Não, isso é ditadura. Dê a democracia que tudo se resolve. É evidente, a gente não ia dizer o seguinte, não, a gente entende que houve uma mudança, então os militares merecem um pouquinho mais de tempo. Conversa. Vocês é que estão arrebentando o país. Pede para cagar e sai, não é que a coisa melhora aqui e tal. Cansamos de dizer isso na época, eu não devia ter repetido aqui, porque na época eu era estudante. Mas... Enfim, essa é a primeira tragédia. Então, todas as energias políticas brasileiras estávamos dedicados a redemocratizar o país e não quisemos discutir a questão econômica, a questão estrutural, a questão do modelo que tinha acabado de morrer. Na sequência, nós conseguimos eleger o grande Tancredo Neves. Esse compreendia o problema. Mas olha como se o Sófocles, o grande dramaturgo grego, né, escrevesse uma tragédia grega com aquele enredo, a turma dizia, esse Sófocles pegou pesado aí, essa daí é meio demais, né? Não, você passar 25 anos para eleger um presidente civil, elege, no dia da posse o cara morre, essa aí pegou demais, não dá não, ninguém vai acreditar nessa tua peça não. E aconteceu com o Brasil e nós tínhamos feito uma composição para botar o Sarney como mecanismo de transição da ditadura, a gente não sabia bem se os militares iam aceitar aquela transição, nós fomos por dentro, o Tancredo teve a genialidade de fazer, mas enfim, só para vocês terem uma ideia, eu era já deputado estadual e a Assembleia Legislativa dos Estados votavam delegados ao colégio eleitoral. Quem foi lá para o Ceará, vamos dizer, fiscalizar a escolha dos delegados foi um oficial da aeronáutica fardado, do nosso lado. Olha como as coisas melhoraram, né? Então, eu mesmo ali, o garoto, deputado estadual, foi eleito com 25 anos a primeira vez, o Tancredo manda para o Ceará, e eu era o contato, e o cara, vai aí o fulano tal lhe procurar, você procura no Hotel Esplanada, eu chego no Hotel Esplanada, o cara vem falar comigo de uniforme da aeronáutica. Eu digo, opa, tem uma turma do nosso lado aqui, eu digo, estou preso. Né? Enfim, e as coisas aconteceram. O Sarney entra, o velho modelo começa a cobrar o preço agora em inflação. Podemos entender isso mais na frente, mas o custo do fim do modelo e do não tratamento do modelo gera um mecanismo absolutamente selvagem de financiamento do setor público e da especulação financeira, que era a inflação altíssima. Na sequência, nós conseguimos, com outro grande mineiro, Itamar Franco, a coragem cívica de encerrar a negociata que a inflação brasileira era. Aí eu já estava ajudando como ministro da Fazenda. Só que o Plano Real era como quem aqui é pai e mãe sabe, quando a criança aponta uma febre, a gente tem que tratar a febre, tem que botar ali um antipirético, tem que botar um álcoolzinho debaixo do braço, não sei o que e tal, e agora estou com um menino de novo, 1 ano e 8 meses, gosto dessa metáfora. Né? Mais uma prova de que eu acredito no futuro do Brasil. Então, tenho um filho de 1 ano e 8 meses e uma neta de 5. Né? Então, repare bem. Hein? Isso é um amigo que disse. Mas eu fico feliz de ser reconhecido. Já fui bom nisso, companheiro. Então, repare bem, vamos voltar aqui ao trabalho. A gente trata a febre, mas a gente sabe que precisa levar o menininho para o médico, porque febre não é doença. Febre é um sintoma, é um anúncio de que tem ali um problema na garganta, tem um problema na urina, tem algum problema, esse é que é o problema. O real, mal comparando, faz mais ou menos o tratamento da febre.
Nós atacamos a inflação, que era uma febre altíssima, que estava ferindo o país gravemente há muitos anos, mas, e muita gente ganhando dinheiro com isso, como agora o Neto chama a atenção, toda a economia tendo prejuízo e os bancos tendo lucro recorde. Na data, todo mundo prejudicado pela inflação e os rentistas ganhando com a inflação, não é? Porque esse é o comportamento da elite brasileira, minoria, mas ativíssima e poderosíssima. E aí, enfim, de adiar em adiar, nós acabamos chegando ao tempo presente. E isso explica esse colapso econômico do Brasil. E aí as exceções. As exceções vale a pena a gente conhecer para chegar conclusivamente ao cabo da minha reflexão consigo hoje à noite. Por que com o Fernando Henrique o país experimenta um ou 2 anos de taxa de crescimento acima de 2% dessa média crítica? Porque a inflação no Brasil, ao contrário dos manuais, não era uma doença da moeda. A inflação no Brasil, sob o ponto de vista do setor público, era uma espécie de tributo não consentido. Por quê? Veja lá, eu era governador do Ceará e a minha principal despesa, que eram os servidores, eu fiz um grande acordo e fiz reajuste trimestral, repondo 100% da inflação. Virei o herói dos funcionários, não tive um dia de greve por 4 anos. Mas, como eu sabia da perversão da inflação, eu criei uma conta única do Estado, por lei, hospedado no banco público e obriguei o banco a pagar CDI 100%. Ou seja, a minha receita era indexada diariamente, ela era corrigida monetariamente, e a minha principal despesa era corrigida trimestralmente. Percebe? Então, que dia que eu queria, se não fosse uma sólida convicção ideológica, que a inflação acabasse? Eu não queria que a inflação acabasse, porque virou uma receita que era a maior de todas. Inflação de 20%, 25% ao mês. Você imagina, as jovens aqui não sabem o que era isso. 25% de inflação ao mês. Outro dia fui num Chapecó, tinha acabado de sair de lá o Maílson da Nóbrega, ainda enganando o povo à altura dessa do campeonato. O Maílson da Nóbrega foi ministro da Fazenda, entregou a inflação de 84% num mês, cara. E ainda está enganando gente pela periferia do Brasil por aí afora, hein? Fevereiro de 90. Simplesmente a inflação, vocês querem imaginar um negócio desse, 84% de inflação num mês? A turma perguntava para ele, e qual é a política econômica que o senhor vai administrar? Essa é a política do feijão com arroz. Esse Brasil tem aguentado, viu? Pois bem, então como você cessou esse imposto inflacionário, isso virou um ciclo de consumo, imediatamente. Por quê? Porque o povão sentiu o conforto da renda parar de ser transmitida, e desconfiado de que aquilo era só para ganhar a eleição, vai ao consumo do dia para a noite. Então, essa expansão do consumo eleva o padrão de consumo do país artificialmente, cria um ambiente de certa alegria, que dá popularidade transitória aos governos, e esses se inebriam, né, da popularidade fácil, traem o compromisso e trocam a questão estrutural de modelo por projeto de poder. Resultado, se reelege o Fernando Henrique, mas chega janeiro de 99, o país quebra de novo. E agora a característica da quebra é a seguinte, e isso é importante a gente dominar, porque esta é a armadilha contemporânea que nós temos que ajudar o povo brasileiro a entender e a desarmar. Como é que funciona agora o ciclo de superação de consumo e quebra do país? Funciona na prática, para o povão, como uma desvalorização abrupta e profunda da nossa moeda, o real frente ao dólar. E aí agora parece que nós vamos viajar na maionese do economês. Contem comigo para isso não acontecer. Na verdade, só parece economês, porque isso aqui é tão canalha, para usar uma expressão de um orador que me antecedeu, né? Tão canalha que eles não deixam o povo entender, sendo um assunto absolutamente popular. Que é assim, ó, a gente não compra dólar. Mas a gente, estou repetindo todo dia para tentar ajudar o povo a entender, a gente não compra dólar, mas a gente come pão e trigo. Pão é trigo. E trigo o Brasil não produz com suficiência. Portanto, tem que importar do estrangeiro. E tudo que a gente compra do estrangeiro, compra com dólar. Portanto, se o dólar valia, quer dizer, valia R$ 1,75, quando o Lula entregou para a Dilma, a gente precisava de R$ 1,75 para comprar $1 de trigo. Quando a Dilma foi derrubada, a gente estava precisando de R$ 4,00 para comprar o mesmo dólar de trigo. Resultado, o preço do trigo sobe, o preço do pão sobe. A gente não compra dólar, mas a gente toma remédio. Remédio, o Brasil abriu mão de ter uma política industrial de comércio exterior, como prostração ao neoliberalismo,
E hoje 80% da química fina dos remédios que a gente consome vem do estrangeiro. Então, a gente não compra dólar, mas toma remédio. A gente precisava de R$ 1,75 para comprar um dólar de Tilenol quando o Lula entregou para a Dilma. Quando a Dilma foi derrubada, a gente estava precisando de R$ 4,00 para comprar o mesmo dólar de Tilenol. O resultado, do preço do Tilenol subiu. A gente não compra dólar, mas anda de ônibus. O preço do ônibus é variável direta do diesel. O Brasil adotou a estúpida política de exportar petróleo bruto barato e importar derivados de petróleo, diesel, gasolina, querosene, do estrangeiro em dólar. Resultado, a gente precisava de R$ 1,75 para comprar um dólar de diesel, quando o Lula entregou para a Dilma. Quando a Dilma foi derrubada, a gente precisava de R$ 4,00 para comprar o mesmo dólar de diesel. Resultado, o preço da passagem sobe. Lembra as manifestações de 2013? Olha aqui como é que se faz desconstituindo um governo. É o mesmo filme que derrubou o Fernando Henrique, o que derruba a Dilma depois. Por quê? Aí vem o episódio do Lula. Com o Lula, houve dois fenômenos que aqui não há maldade. No Fernando Henrique, com todo respeito, eles sabiam que estavam enganando a população. No caso do Lula, eles não sabiam propriamente que estavam enganando a população, o Lula, mas o Meirelles sabia, no Banco Central. O que é que explica a popularidade do Lula no primeiro momento, salvo os méritos que cada um deles tem, não estou negando o mérito de ninguém, mas vamos para raio-x do problema brasileiro, pensando no futuro. Porque isto é que é o desafio, não é Chico, Manel ou Rosa, acreditem nisso. Não é? O Brasil tem um problema estrutural, é um problema grave, que tem solução, mas exige consciência do problema para poder apontarmos a solução. O que é que acontece com o Lula? Assim como o povo empobrece quando o dólar desvaloriza, né, quando o real perde valor frente ao dólar, quando acontece o inverso, ou seja, quando o real se valoriza na frente do dólar, o povo ganha renda relativa. Percebe? Então o Lula, na véspera de tomar posse, houve um ataque especulativo contra o real, com medo. A burguesia brasileira é tão egoísta que não respeita a democracia. Então é o seguinte, sabe lá o que esse cara vai fazer? Então pegaram todo o dinheiro que tinham e compraram dólar, para ficar com o dólar aqui olhando o que ia acontecer. Como não aconteceu nada, eles voltaram para ganhar no juro, né? Abriram mão do juro, para ganhar segurança com o dólar. Então naquela data, quando o Lula tomou posse, a taxa de câmbio, ou seja, o valor do real frente ao dólar, naquela data seria o que seria hoje, Neto, R$ 9,20. Só para vocês terem ideia, o real o dólar está hoje 3,10. Hoje, com inflação, com tudo, está 3,10. No dia que o Lula tomou posse, 1º de janeiro de 2003, o equivalente do dólar na data era algo ao redor de R$ 9,20. Em 8 anos, o Lula não fez nenhuma baboseira, dessas coisas que os burgueses temiam, o câmbio foi caindo, eu já disse a vocês, quando ele entregou para a Dilma, estava R$ 1,75. Ou seja, no primeiro dia do governo Lula, você precisava de R$ 9,20 para comprar um dólar de pão, de trigo. Quando terminou, precisava de R$ 1,75. Então, a capacidade de consumo da população melhorou muito por este componente relativo que mexe com todos os preços da vida brasileira. Porque mesmo, por exemplo, uma consulta de um dentista, você diz assim, não, mas o dentista é uma consulta, não tem nada a ver com dólar porque não é importado. Todos os materiais do dentista, todos, a broca, os remedinhos, o anestésico, tudo é dólar. Portanto, a cabeça dele é toda ligada no dólar, porque ele precisa comprar, repor. E aí a consulta dele, ele bota $100. Então, não tem conversa. Você precisava $100 para fazer uma consulta de dentista, era R$ 9,20, você estava falando R$ 920 para pagar uma consulta de médico. Quando terminou o governo do Lula, aos 8 anos, estava precisando de R$ 175 para comprar uma consulta de dentista. Então a sensação de consumo, de melhoria, não sei o que e tal, é felicitante. Teve esse primeiro problema, esse primeiro fator, que foi especulativo. O segundo fator é mais grave. Esse nós já sabíamos antes da eleição de 2014 e fizemos uma opção, reparem que eu estou falando fizemos, porque eu apoiei a Dilma, zangado, intimamente eu dizia, porque a gente vale pelo que é e pelo que nega. Eu não ia votar do outro lado em nenhuma circunstância, enfim. E quis ser candidato, não deixaram, está muito bem. Agora, não estou me queixando de nada, mas estou falando, fizemos. Né? Então eu sou corresponsável por isso, porque votei. Mas repare bem, o Brasil viveu um boom de commodities. O que é isso? São essas mercadorias tradicionais, minério de ferro que Minas Gerais produz, soja que o Centro-Oeste produz,
né, e Minas também, petróleo bruto, barato, nosso pré-sal, etc, etc. Pois bem, esses produtos, puxados pelo crescimento da China, explodiram de preço durante o governo Lula. E aí, esse buraco na conta do Brasil com o estrangeiro foi mascarado porque nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro, quando o Lula entregou para a Dilma, por $190. Quando a Dilma foi derrubada, nós estávamos vendendo a mesma tonelada de minério de ferro por $38. Quando o Lula entregou para a Dilma, nós estávamos vendendo um barril de petróleo por $110. Quando a Dilma foi derrubada, nós estávamos vendendo o mesmo barril de petróleo por $30. Então, repare, o Brasil montou um esquema em que nós temos uma dependência de tudo do estrangeiro, pagar em dólar, e se falta dólar, a moeda se desvaloriza. Por que no Lula não aconteceu? Porque os nossos produtos tradicionais estavam bombando artificialmente os preços lá em cima. E aí nós financiamos um padrão de consumo que deu alegria, deu felicidade, deu popularidade à população, mas igualmente, é mais sério, mais consistente, menos malicioso, mas igualmente insustentável. O resultado, chega o governo Dilma, o mesmo filme que quebrou o Fernando Henrique, quebra com a Dilma, o dólar se desvaloriza, nós passamos a pagar R$4 por dólar, contra 1,75 quando ela tomou posse, e aí o resto da história todo mundo testemunhou. Isso nos traz então ao tempo presente e eu concluo. O Brasil, nesse momento, está proibido de crescer sustentadamente pelos padrões que nós precisamos. E quais são os padrões que nós precisamos? A suficiência para produzir 2 milhões de empregos novos por ano, para incorporar os jovens, rapazes e moças que chegam ao mercado de trabalho, e mais 1.800.000 empregos que nós precisamos para gatões da meia-idade, que estão sendo crescentemente expulsos do processo tradicional da produção, pela automação, pela robotização, pela mecanização, etc, etc, etc. Então, os tais ganhos de produtividade. Se a gente não crescer 5% ao ano, a gente não produz com suficiência os empregos necessários. E isso traz o estoque para 13.400.000 desempregados, 10 milhões de brasileiros empurrados para a informalidade, e não há sistema previdenciário que se sustente com esse tipo de coisa, né? Com esse tipo de tamanho de desempregado aberto, com informalidade desse tamanho, e o egoísmo quer estressar o setor formalizado, pressionando os custos previdenciários, que não são nem de longe a causa da perda de competitividade sistêmica do Brasil. Acabei de chegar da China, estudei todas essas coisas lá. A China já tem um salário-hora maior do que o Brasil. Já está com um salário-hora maior do que o Brasil, e eles sabem que isso é um valor, não é uma coisa ruim. Aqui no Brasil, só muita burrice é que permite imaginar que introduzir insegurança jurídica e econômica no mundo do trabalho vai qualificar a competitividade sistêmica da economia. E quem será o consumidor? Quem vai comprar as mercadorias? Com que dinheiro se vai comprar as mercadorias? Como é que se vai ganhar escala? Enfim, eu já estou apaixonado pelo auditório, estou passando do limite. Então, esse conjunto de arremedos nos trouxe esse tempo presente. O Brasil colapsou o passivo das empresas privadas e temos que achar uma solução para isso. O Brasil colapsou as finanças públicas porque esses juros loucos acabaram inviabilizando completamente a arrecadação e explodindo a despesa. Vários oradores que me antecederam já repetiram, vale a pena repetir. Todo mundo falou aqui que metade do orçamento do Brasil está indo para juro e dívida. Para ser bem exato, 48,2% do orçamento de 2017 é juro para dívida. 29% é previdência. Sobra 21% para educação, saúde, segurança, moradia, transporte, hospital, enfim, porto, aeroporto, novos investimentos, o diabo 4 e tal. Então, evidentemente, não dá para investir, não dá para pensar que há desenvolvimento com esse nível de finança pública erodido. E, por fim, nós temos que equacionar esse problema estrutural que anos de imprevidência, desindustrializando o país, nosso modo de vivência moderno é consumo. E o consumo é referido à indústria. E o Brasil simplesmente está consumindo um padrão industrial que não estamos produzindo. Então isso gerou um desequilíbrio que qualquer crescimentozinho deflagra o filme. E aí, evidentemente, nós temos que retomar a indústria do Brasil e, felizmente, poucos países têm essa alternativa. O Brasil tem 4 setores onde nós mais ou menos temos expertise tecnológica, um deles nem tanto, onde nós temos gente ou instrumental institucional para atacar, onde nós temos dinheiro mais ou menos já ouvindo a conversa, portanto já está sendo gasto o dinheiro, e eu resumo para concluir. Complexo industrial do petróleo e gás, acabar com essa burrice de exportar petróleo bruto e importar derivado. Nós temos que verticalizar todo o complexo industrial de petróleo e gás,
gerando os milhões de empregos que nós precisamos, porque aqui o céu é o limite. Porque depois de gasolina, querosene, isso aqui, você tem a petroquímica, polímeros, novos materiais, etc., etc., onde o céu definitivamente é o limite. Segundo, complexo industrial da saúde. Só para vocês terem uma ideia, a União Federal, este ano, vai comprar do estrangeiro 17 bilhões de dólares de complexo industrial da saúde. Só a União Federal. Eu não consigo esse número, mas eu digo por baixo que se juntar os estados e municípios e mais a iniciativa privada, dá 3 vezes isso aí. Então nós estamos falando de 45 bilhões de dólares que o país está importando do estrangeiro, 80% disso patente vencida, que você pode pegar aqui Vale do Jequitinhonha e Mucuri, que é a região menos desenvolvida de Minas Gerais, fazer incubadora de empresa com as universidades, enfim, com a compra governamental já garantida pela distorção sadia que o mercado permite, inclusive nos acordos internacionais do Brasil. Só para dar um exemplo mais prático, isso é que eu estou verticalizando tudo. O complexo industrial do agronegócio, quer dizer, a agropecuária mais competitiva do mundo, a agropecuária está importando 40% dos seus custos de produção. Não existe uma fábrica brasileira de implementos agrícolas. Não existe uma fábrica brasileira de defensivos e coisas. E pouquinho que tem de fertilizante ainda é a Petrobras, que esses canais estão querendo vender para as multinacionais comprar e fechar. Olha o que eu estou dizendo. Eles estão querendo vender o pouquinho de fertilizante que a Petrobras produz, como já aconteceu. Aqui em Minas Gerais tinha uma fábrica de hemoderivados, negócio de coisa e tal, venderam para uma multinacional que simplesmente comprou para fechar. Como eles estão planejando fazer com o fertilizante. E, por fim, o complexo industrial da defesa. O Brasil já gasta bilhões e bilhões de dólares, e aqui a sofisticação tecnológica tem outros efeitos. É microeletrônica, satélite, propulsão nuclear, foguete, etc., etc., que o Brasil, para isso, precisa ter um desenho de relações internacionais que nos BRICS podem nos dar um regime de preferência comercial, as transferências tecnológicas que nos faltam e um regime de financiamento rebelde às interdições do Fundo Monetário Internacional. Desculpa ter me cedido, mas definitivamente me apaixonei pelo auditório e pela convocação do Neto de dizer esse país tem saída, o que tem que restaurar a democracia e a força do povo. Obrigado.